Na semana passada a gente viu regressão linear simples, a gente falou que aquelas definições que a gente deu valiam também para regressão linear múltipla e até outras famílias de teste, né, que envolvem a nova, que envolvem fatores categóricos. E a ideia aqui é mostrar os ganhos de usar as duas ferramentas e alternar entre o uso das ferramentas de regressão e a nova. E depois que a gente falar disso, a gente vai falar um pouquinho de correlação de Pearson, tá? Então vamos lá. Todos esses testes que a gente viu aqui, a nova e regressão, e também a mistura deles, ANCOVA, GLM, tem sempre a mesma ideia, sempre o mesmo modelo geral. Você descreve sua observação por uma parte previsível, que é esse modelo, e uma parte que você não consegue prever por esse modelo, que é a parte aleatória. A parte aleatória é um erro que segue uma distribuição normal, com média zero, variância qualquer, um desvio padrão qualquer, mas único, né? Está fazendo o modelo todo e botando um ruído único do seu modelo inteiro. Você vai fazer uma nova, você espera que os resíduos tenham uma distribuição normal e que a variância de cada grupo também tenha a mesma distribuição de resíduos. Tudo tem igualdade de variância. E isso vale tanto para a nova quanto para a regressão, né? Para os testes que são misturas deles. Esse modelo ele serve tanto para a nova quanto para a regressão. Ele tem a cara toda de regressão, né? O beta 0 é meu intercepto, o beta 1, beta 2 são as minhas inclinações em cada eixo, e eu tenho uma interação entre os dois ali, uma possível sinergia que acontece entre os dois fatores. Mas isso aqui é a nova também. Vamos primeiro olhar ele como um LM, como um modelo linear, né? Você escreveu isso no seu script. Você clica em LM e aperta F1. Você vai ter lá o que é essa função. A função de fitar um modelo linear, né? Então, é a estrutura básica de uma regressão. Mas é uma nova também. A minha observação é minha medida, e eu vou fazer um modelo que tem o fator 1, fator 2, a interação entre eles. O output dessa função vai ser jogado num objeto, LM, né? O que eu estou igualando fora ali. Uma variável onde eu estou salvando o output dessa função. Ele aparece no meu environment, né? Aparece lá meu objeto LM. E se eu clico duas vezes no objeto, ele abre aqui tudo que tem nesse objeto. Num desses pedaços está lá os coeficientes, né? O beta 0, né? Então esse beta 0, que é o intercept, depois o beta associado ao meu primeiro fator, o beta associado ao meu segundo fator e o beta associado à interação deles. Tenho acesso a essas coisas todas. O que ele fez aqui com esse LM foi essencialmente colocar qual é o melhor conjunto de coeficientes, quais são os melhores betas para melhor prever a sua observação. Minimizar a distância entre seu modelo e as suas observações, né? Seja ela uma nova ou seja ela uma regressão. Então, se você dá um summary desse objeto, você vai ter lá os seus betas, esses valores foram estimados ali, e também umas outras estatísticas que permitem calcular o p-valor, né? Partindo de uma distribuição nula, centrada no zero, qual que é a chance de encontrar um beta igual ou mais extremo do que foi encontrado, né? Esse vai ser o p-valor que aparece ali. E sai nos outros outputs aí também. Então, esse é o modelo linear, né, LM. E o outro objeto que é muito similar, na verdade está fazendo exatamente a mesma coisa, né? Só que ele gera um outro tipo de objeto, chamei de objeto AOV aqui, né? Então eu estou usando a função análise de variância, né? Ajusta um modelo de análise de variância. A gente vai botar exatamente a mesma forma, tanto para fazer uma regressão, quanto para fazer uma nova, é a mesma coisa. Fazendo isso aqui, ele gera o objeto AOV, e se você clicar duas vezes nele, ele vai aparecer lá de novo quais são os betas que você está fazendo ali, ajustar betas. E quando você dá um summary, ele fala que você fez uma nova, você não está procurando beta. É essa mesma lógica, mas você está querendo saber o F e o P, né? Então, quando você dá um summary de um objeto nova, o que ele faz é te dar uma tabela nova. Para cada fonte de variabilidade, qual que é o grau de liberdade, a soma dos quadrados, menos os quadrados, F e p-valor. Naquele exemplo, a perda de peso associado a exercício e alimentação, né? Então tem 3 níveis de exercício, 3 níveis de dieta, né? E daí você tem para cada indivíduo a sua perda, qual que é o grupo de exercício e qual que é o grupo de dieta que ele está. Como a gente viu lá, tinha que ajustar uma nova de duas vias. Vai colocar um objeto onde você vai salvar esse fitado de A nova, colocando sua medida e o seu preditor, né, o seu modelo. Aqui eu botei o modelo de um jeito mais simplificado, né, mas colocar um vezes o outro é a mesma coisa que colocar o primeiro, mais o segundo, mais a multiplicação dos dois, né? Quando você faz isso aqui, ele já entende que é isso que você quer. Uma vez que você fez isso, você tem esse objeto e você pode dar o summary dele e ver lá qual que é o F e o P de cada fator, né? Então, dieta parece ser um fator importante, exercício parece que é uma coisa importante, e a interação deles parece que não é uma coisa importante. Se a gente dar uma clicada lá no AOV Fit, o que você vai observar é qual que é o coeficiente associado a cada um dos níveis de cada um dos fatores da sua nova. Eu vou tentar construir esse modelo aqui passo a passo, vocês vão ver. Eu estou querendo fazer um modelo da minha perda, com base na minha dieta e nos exercícios, tá? Então, o meu modelo ele começa com um intercepto. Eu só pego aquele coeficiente 1.7 e jogo ali. Tá? Eu tinha 180 valores de perda, um para cada pessoa. O que eu vou fazer é colocar 1.7 para 180 pessoas. Aí depois eu vou procurar quais são as posições, ou seja, quais são as pessoas que não estão fazendo dieta. Por que eu estou procurando isso? Porque esse aqui é o segundo coeficiente que eu quero. Dieta não, tá? Que deu menos 0,4. Então eu vou encontrar todos os índices em que isso aqui é verdadeiro, né? Então todos os índices em dieta é não. Toda vez que ele achar alguém que não está fazendo dieta, os valores ali do meu modelo eu vou atualizar. Nas posições em que não fez dieta,
eu vou pegar o que estava antes, aquele monte de 1,7, e fazer o quê? Subtrair 0,4. É o beta associado à não dieta, o menos 0,4. Depois eu vou fazer a mesma coisa para as pessoas que estão fazendo a dieta vegetariana. Procura todos os índices em que o vetor dieta é igual a VEG, ou seja, isso aqui é verdadeiro, e atualiza essas posições. Colocando o quê? Mais 3. Pega o valor que já estava lá, que era 1,7, né? E soma 3. Esse é o primeiro passo do modelo para colocar os fatores de dieta. Aquela dieta ATK é 1,7. Ele já vem de fábrica com 1,7. E depois eu só atualizo. Se o cara não fez dieta, eu tenho que subtrair 0,4. Se o cara fez dieta vegetariana, eu tenho que somar 3. O que eu estou fazendo aqui no final é beta de uma regressão. Eu comecei com todo mundo no dieta ATK, por exemplo. Então todo mundo está no 0. E daí, quando essa pessoa está naquele nível que não fez dieta, eu vou colocar o 1. Aquele é o true. E aquele true eu vou mudar o quê? Pelo beta. Então é um beta para uma mudança unitária. Então a regressão, você pode colocar um valor contínuo ali. Não, o seu fator é contínuo. Mas numa nova, a variação é de 0 e 1. No final que você tem é 0 e 1. Esse é o seu X de uma nova. Tá? Mas no final que você está fazendo é uma regressão. Você está botando um beta ali, informando a diferença que tem entre os grupos, quando não está no grupo ou quando está naquele grupo. Então a gente colocou o menos 0,4 aqui, que esse vai ser a atualização que a gente dá no Intercept. Esse é o que foi feito para dieta. Agora eu tenho que seguir em frente aqui. Daí tem 2 exercícios. Ele tem o exercício 60 minutos e o exercício não. O que está faltando? O exercício 30 minutos. É isso que tinha lá no gráfico original. E daí eu vou procurar toda vez que o exercício é 60 minutos. Aí ele já pode ser 1,7, pode ser 1,3 ou pode ser 4,7. Né? Ele já vai ter esses 3 valores. O meu modelo, quando eu rodo até aqui, né, até essa linha aqui, ele já pode ter esses valores. Mas eu vou procurar onde tem pessoas que fizeram o exercício por 60 minutos, e eu vou atualizar, subindo 7,1, somando 7,1. E se o cara não fez exercício, eu somo 0,4. Então aqui eu já fiz um modelo que tem cada um dos fatores individualmente. E depois eu só faço aquela terceira parte, que é das interações, né? Procuro quando o cara não fez dieta e fez exercício de 60 minutos, e atualizo. Procuro quando o cara fez dieta vegetariana e fez exercício de 60 minutos, e atualizo. E assim por diante. Só vou seguindo aqui e atualizando. Esse é o meu modelo no final, que eu vou botar aqui. Tá? Então a minha perda vai ser o quê? O meu modelo, esse trambolhão aqui, colocando cada beta para cada grupo e cada combinação de grupos, né, dos níveis dos fatores. E depois, por último, eu faço o quê? Eu somo o meu erro, que vai ter a média 0 e um sigma não sei quanto. Então a minha perda é dada por essa combinação, essa soma entre o meu modelo e o meu erro, né? Que é o que a gente já estava vendo faz um tempão, né? Mas dá para ver que é literalmente isso que está sendo feito. E aqui, então, vamos só olhar passo a passo graficamente, né? Então temos aqui nossa observação. Depois que a gente faz tudo isso, aqui você tem uma variável modelo, que ao invés de plotar os dados brutos, os dados de perda, eu posso plotar o modelo. E daí eu teria isso aqui. Esse aqui é o meu modelo. Então, é para cada pontinho, qual que é o modelo daquele pontinho? Seria o Y chapéu, né? Quando a gente faz a regressão. O Y chapéu nada mais é do que uma média. É a média para aqueles níveis do fator, aquela combinação dos níveis, né? Temos aqui no nosso modelo, tá? Já dá para ver ali que a dieta vegetariana fica um pouquinho mais para cima, né? Que o exercício de 60 minutos ficou um pouquinho mais para cima, ou seja, estão associados a maior perda de peso. E, finalmente, somar o erro. Né? Ou, no caso, eu tenho que fazer é subtrair, né? Porque eu tenho dado e eu tenho o que é previsível pelo modelo. Então, se eu pego a observação e subtraio o modelo, eu chego no meu ruído, no meu resíduo, na parte que não é explicada pelo meu modelo. Lindo, né? Olha, tá com média 0 ali, dá para ver que ele está bem centrado no 0 e que tem mais ou menos a mesma variância, cada um deles ali, dá para olhar, e que tem uma distribuição que parece mais ou menos normal, pelo menos é um pouco mais denso perto do 0 do que mais longe do 0. Essa é a brincadeira toda de uma regressão, que é a mesma brincadeira de uma nova, né? Então, aqui é uma nova, né? Mas porque está colocando grupos categóricos, a nova two-way, é o caso clássico de uma nova, né? Mas que ela é a mesma coisa que uma regressão. Isso aqui é para deixar bem claro isso, que a gente está botando um Y chapéu aqui, né? Quando a gente põe nossas médias, o que a gente está fazendo é um Y chapéu. A gente tinha feito uma nova, mas podia ter feito um LM, ajustar um modelo linear. E daí, esses mesmos coeficientes, quando a gente ajusta um modelo linear, né, da perda para a interação das coisas, ele vai construir um beta para cada coisa, e esses betas são os mesmos que estão lá, né? Está ajustando exatamente a mesma coisa. Então, para uma nova, ele vai te dar uma tabela que ele fala, olha, naquele fator ali, o que importa, o que não importa, né? O que traz, o que é uma fonte de variabilidade de fato? Quais são os fatores que são associados à sua perda? A dieta, exercício, e aqui, no caso, não deu interação. Mas quando você faz uma regressão linear, né, você quer saber sobre os betas, né? Se eles são diferentes de 0. Por último, a gente pode continuar naquela brincadeirinha, né? A gente falou que aqui era erro associado a uma distribuição normal. Vamos ver se é uma distribuição normal, né? Então, aqui eu só peguei e juntei todos esses grupos, né? Fiz um residual conjunto, né? Que a gente espera que seja um residual único. Eu coloquei ali um histograma e eu coloquei uma curva, o que seria uma distribuição normal com a mesma média e o mesmo desvio padrão. Média 0 e desvio padrão
dado por essa distribuição aqui, né? E a gente vê que não encaixa tão bem, né? Quando você vê que a aderência é bem fraca, né, para o modelo normal, para a distribuição normal. Né? A gente consegue quantificar isso lá pelo teste Shapiro-Wilk, né? Ele não passa no Shapiro-Wilk, né? Rejeitou que isso veio de uma normal. Então, ele tem evidência suficiente para falar que esses dados nossos não vieram de uma normal. Ainda bem que essa premissa não é tão fundamental, né? A gente consegue usar uma nova, mesmo não sendo uma distribuição normal, estritamente, assim. Se ela for unimodal e simétrica, você já pode usar com certa tranquilidade. Não é todo mundo que aceita, talvez você tenha que usar um teste não paramétrico. Quando você manda o seu artigo para algum lugar, quando você manda o seu trabalho para alguém fala, puxa, eu não confio nas suas predições aí, não confio na sua análise, que você não está seguindo premissa. Se quiser, busca lá que tem essa informação de que ele não é tão importante, você pode usar essa justificativa, senão você roda um teste não paramétrico. Você vai mostrar para ele, deu a mesma coisa, viu só, tá aqui, ó. Então, essa é uma estratégia. A outra premissa que tinha para a nova era a homogeneidade de variância. Poderia fazer um histograma dos resíduos de cada grupo. Então, aqui eu coloquei os 3 grupos separados, né, nessas 3 cores, e desenhei por cima uma gaussiana com o mesmo média e o desvio padrão desses resíduos, né? E daí dá para ver que elas todas caem no mesmo lugar, né? Os desvios padrões são quase todos iguais. Dá para ver isso no dado bruto, mas aqui com as gaussianas ajustadas ali, você fala, pô, tá bem, né? E ainda bem que isso aconteceu, porque esse aqui é crítico, né? Homogeneidade de variância é crítico para poder usar a nova. A gente poderia ter testado, assim como tem o Shapiro que testa a normalidade, tem o teste de Bartlett para homogeneidade de variância. Só que você tem que colocar os grupos só num nível, né? Então, a perda predita pela dieta, ou perda predita pelo exercício. Você faz uma perda e você junta os grupos, né? Você tem que ser só um vetor de grupos, né? Ele, pelo menos ele está implementado aqui, ele só consegue rodar dessa forma. E daí você teria esses resultados aqui para cada um deles. Todos eles você não rejeita a hipótese nula de que tem homogeneidade de variância. Podemos tocar o barco e continuar usando a nossa nova sem problema. Sabendo que provavelmente a gente não quebrou essa premissa de homogeneidade de variância. Mas se tivesse quebrado, era só usar a permutação. Mas tem um outro uso que a gente pode ficar pulando do ANOVA para o LM com um objetivo um pouquinho diferente, que é a busca do modelo mais simples. Porque quando a gente usa um LM, ele solta para a gente o R² ajustado. Quanto mais alto o poder de predição do seu modelo, mais alto vai ser esse R², então, o R² bruto. Só que daí esse ajuste, o que é? É corrigir esse valor de R², diminuir esse valor de R², quantos mais parâmetros você colocar, quantos mais betas você ajustou ao seu modelo. E isso aqui é uma estratégia legal para conseguir buscar um modelo mais simples, né? Se você tem 2 explicações possíveis, que seriam plausíveis, né? E do A para o B. Pode ser do A para o B diretamente ou pode passar por uma explicação um pouco mais diferente. É um princípio de ciência. Se os 2 modelos são igualmente possíveis, você tem que escolher a explicação mais simples. Tenha como regra que você seleciona a explicação mais simples. Essa é a navalha de Ockham, né? Quando você encontra 2 possíveis explicações, a mais simples delas é a mais provável a ser verdadeira. Nem sempre a explicação mais simples é a mais verdadeira, mas de praxe o que se usa é isso. Se você quer manter essa explicação, você precisa de mais evidência. Você precisaria achar os elementos que obrigam a ter esses elementos intermediários, por exemplo. Vamos olhar isso aqui naquele contexto do R², né? Então, o R², o que ele é? A soma dos quadrados explicada pelo seu modelo, dividido pela soma dos quadrados total. Ou seja, qual que é a razão da soma das variâncias que o seu modelo explica. Você pode computar isso tanto dessa forma, como eu tinha falado na aula passada, você também pode fazer pelo 1 menos a soma dos quadrados que você não explica, dividido pelo total, né? Então, aqui você colocou o que você não explica, depois você tem que colocar 1 menos, ou aqui você colocou o que você explica. Então, você já está no formato certo. Tá? E esse é o R². E como é que faz para chegar no R² ajustado? Eu estou fazendo com base nesse daqui de cima, né? Então, ele é 1 menos a soma dos quadrados do residual, corrigido pelo número de betas ali. Então, você está pegando o N total do número de pontinhos que você tem, menos o número de betas que você teve que usar para conseguir gerar o seu modelo. Tá? Então, se você fez um modelo com muito beta, você vai diminuir bastante aqui, né? Vai diminuir bastante esse numerador. E a soma dos quadrados total é dividida por n-1, né? Então, o grau de liberdade que geralmente se computa. Tá? Então, o R² ajustado sempre vai ser um pouquinho mais baixo do que o R² não ajustado. Tá? E a gente pode aplicar isso no nosso exemplo ali. Então, a gente tem o nosso modelo completo, né? Que é cada um dos fatores isoladamente, mais a interação deles. A gente tinha feito uma nova e viu que não tinha tanta influência disso. A gente pode usar essa ideia do R² usando o modelo linear. Então, vamos pegar o modelo linear, faz o summary de um LM e você obtém o seu R². É um dos outputs dele, né?
ponto 54. Então, 54% da soma dos quadrados é explicada por esse modelo. E aí você pode falar, poxa, e se eu fizesse um pouquinho mais simples? Se eu arrancasse essa parte aqui que não deu efeito? Eu mantenho o mesmo valor, na verdade, eu até aumento um pouquinho aqui, na quarta casa decimal. Aí você fala, poxa, então o ganho de explicação de colocar interação não compensa a punição que eu ganho pelo número de parâmetros. Então, só lembrando que, olha só quantos betas que a gente teve que associar para a interação. A gente teve que colocar 4 betas a mais. A gente está comparando um modelo que tem 5 betas, o intercepto, mais 4 betas de inclinação, contra um modelo que tem 9, né? E daí, então, você está dividindo um por n menos 9, o outro é n menos 5. Acabou que, nesse caso aqui, colocar esses 4 betas a mais equilibrou, né? Então, na verdade, até ficou no negativo, né? Então, não vale a pena botar esse outro parâmetro aqui para ajustar o modelo. Então, se você está querendo fazer um modelo de predição, né, com base em dieta e exercício, não vale a pena botar esses parâmetros a mais. Só com dieta e exercício você já consegue chegar no mesmo poder de predição. Ou seja, aqui era o que a gente tinha colocado, então, com as médias, né? Então, quando a gente faz quando a gente usa o LM com o modelo completo, o que você obtém são as médias de cada grupo ali, né? Então, o seu modelo são as médias dos grupos. Mas quando você faz um LM simplificando, né, tirando fora a interação, o que você tem é um ajuste que desconsiderou essa interação. Olha lá como é que estão os resíduos, né? Os resíduos, eles têm mais ou menos a mesma cara, né? Você vê que ter jogado fora esse pedaço aqui não fez aumentar o resíduo. Parece que vale a pena jogar fora mesmo, tá? Só botando dieta e exercício já tem uma boa coisa. Isso aqui é um exemplo meio bobo, né, de como que a gente conseguiu simplificar o nosso modelo. Mas vamos imaginar que a gente tem um monte de fator irrelevante. Então eu botei naquele mesmo dado que a gente tinha, eu informei 2 coisas aqui que eu sei que não vão trazer relevância para a minha medida. Uma é o comprimento da unha, que é um fator contínuo, né, e um outro que é um fator categórico, preferência cinematográfica do cara. Peguei o nosso dado, que só tinha esse pedaço aqui até dieta, e depois botei mais 2 colunas aqui, que não tem poder de predição alguma. Eu sei que eu coloquei desse jeito, né? Constrói uma coluna aqui, um dado aleatório, com média 3 e o padrão 1. E outra aqui, um sorteio entre sim e não, com reposição aleatório. Como é um dado simulado, eu sei que não tem influência. E é bom simular para você conseguir estudar as coisas. Você sabe já o que tem que dar. Eu coloquei esses fatores irrelevantes e rodei minha nova, que eu estou colocando esse monte de fator, né? Olha só que modelo complicado. O jeito fácil de escrever isso. Então, dieta, exercício, comprimento da unha e se assistiu ou não ao filme B. Então, tem esses vários fatores que são individuais, a interação 2-2, as interações 3-3, a interação 4-4. Cara, é muito beta que você está botando aí. Quando você roda uma nova, ele deu ali o que parecia importante, a nova é bastante resistente para isso. Dieta e exercício são coisas importantes, estão lá os p-valores, mostrando que essas coisas são relevantes. Mas ao acaso, aqui botando esse monte de beta, um monte de comparação, um monte de fator, o que aconteceu é que apareceu coisa aqui, ó. Deu um efeito de interação entre dieta e assistir filme B. Deu interação entre comprimento de unha e se assistir filme B. Putz, e agora, né? Se você tivesse com o dado real, colocou lá todos os fatores que você achava que era importante, mas você tem os fatores que não são relevantes no meio. Aí você fala, putz, como é que eu separo o que é lixo e o que não é? Aqui você ficaria meio preso, né? Você fala, putz, parece que tem uma interação. Saiu com um alfa menor do que 5%. Tudo bem, quando eu coloco um alfa de 5%, eu espero uma taxa de falso positivo de 5%. E aqui apareceu, por acaso apareceu aqui 2 casos em que deu p-valor menor do que o nosso alfa. Putz, como é que eu poderia resolver isso? Daí o LM é uma boa estratégia, separar esses fatores que são irrelevantes, né? Então aqui é o modelo completo. A gente vê lá que dá um R quadrado ajustado de 0,55, né? Botando todo aquele monte de beta, isso que a gente consegue de razão de soma dos quadrados explicado. 55% e um pouquinho mais ali. Como é que eu faço geralmente? Eu olho individualmente como que cada um deles influencia. A dieta está lá nos quase 10%. O exercício está mais ou menos nos 44%. Olha, esses dois juntos aqui já somou, ó, os 55%. Eu falo, putz, você já consegue resolver a questão ali. Então, parece que a soma de cada um deles ali que já dá a soma global. Mas eu vou olhar também, vamos olhar se o comprimento da unha isoladamente influencia. Não, o R quadrado é negativo, né? Você vê que então não escreve nada. Se assiste filme B, um pouquinho mais de 1% de explicação da soma dos quadrados. Ó, se eu coloco interação entre dieta e exercício, que eram os fatores que eu tinha visto antes, eu já chego no 54%. Tá bem. Tô conseguindo explicar tudo por essa interação. E se eu tirar a interação e botar só a soma? Até melhorou. Esse aqui parece o melhor. Tá, e se eu coloco aqueles fatores que ele tinha dito que era importante, né? Esses dieta, assiste filme B, comprimento, assiste filme B, e daí coloca essas coisas, você vê que as explicações não sobem tanto, né? Olhando o modelo linear e trabalhando com R quadrado ajustado, você consegue fazer a seleção de modelos, né? Você consegue fazer a seleção do que é importante incluir e o que não é.
e produzir um modelo que seja plausível, né? Um modelo que passe aí na vala de Ockham, né? E botar um modelo que seria um modelo mais simples, né? Escolher um modelo mais simples que consegue explicar quase tudo. Perdeu o quê? Um ponto percentual aqui da explicação, fazendo um modelo muito mais simples, né? Então vale muito a pena migrar desse aqui, jogar fora essas variáveis lixo e só trabalhar com dieta e exercício, né? Um modelo preditivo aqui, bem simplificado. Era um exercício clássico de ANOVA, depois tudo bem, tipo, uma variável extra ali, contínua, então virou uma cova, né? Ou um GLM. Mas aqui é mostrando como esses dois objetos, eles, cada um querendo mostrar uma coisa, né? O LM querendo mostrar betas e a OV, né? Querendo mostrar Fs e Ps, como cada um tem uma propriedade diferente. Então é uma coisa que vale a pena ficar trabalhando um associado ao outro, né? Resolvendo esses probleminhas de variáveis espúrias, por exemplo, né? Então, se livrando das variáveis espúrias e ficando só com aquilo que é bastante explicado. Então, beleza, a gente fez esse modelo aqui, fez um LM, fez uma nossa nova, e a gente obtém aqui, então, o que importa e o que não importa. Se fosse uma nova, né? Tem o efeito de dieta, tem o efeito de exercício, aqui a gente já consegue até computar quais são os betas de cada um deles. Aí minha pergunta é, com isso, eu consigo concluir que dieta e exercício causam perda de peso? Eu consigo dar essa conclusão de que dieta e exercício causa perda de peso? Causa é uma coisa complicada. Quando a gente faz um teste de hipótese, a gente não está avaliando causa. O que a gente está avaliando é associação. O que a gente consegue é separar a associação que seria esperada pelo acaso por uma associação que não seria esperada pelo acaso. Um teste de hipótese, ele só fala isso. Você pega a formalidade dele, é só acaso ou associação. É só isso que ele vai te dar. Ele ajuda você a tomar essa decisão. Se é o acaso que está reinando no seu fenômeno, ou se existe uma associação que está reinando no seu fenômeno. Causa é uma coisa muito mais complicada. Causa vai além das técnicas que a gente está vendo nessa disciplina, ela depende de teoria. Aqui parece muito razoável, né? Dieta, exercício, reduz a entrada de calorias e faz exercício, aumenta o gasto de calorias. Isso faz reduzir perda de peso, que está associado a perda de calorias. Sim, eu tenho uma teoria que me permite falar isso com certa tranquilidade, mas não é o teste de hipótese que ele está falando isso. Não é a ANOVA, não é a regressão. Tá? A ANOVA e a regressão só estão dizendo se é o acaso que está reinando ou se parece que tem alguma associação ali. O que está causando o quê? O teste de hipótese é cego para isso. Isso aí vai depender da teoria, que você sabe sobre o assunto, e um outro jeito é fazer manipulação experimental. Né? Então, você pega grupos ao acaso, força aquele fator, você só mudou aquele fator, você isola aquele fator, né? E você consegue fazer manipulações que permitem fazer extrapolações sobre causa. Para verificar causa, é necessário realizar um experimento randomizado com duplo cego. Esse tipo de manipulação experimental é a regra nas pesquisas clínicas sérias. Para avaliar se um dado remédio funciona, as pessoas têm que receber remédio ou placebo por uma seleção aleatória, sem informação alguma sobre em qual tratamento que estão. Ainda, quem está registrando as medidas também não pode saber qual que é o tratamento aplicado. Experimentos randomizados com duplo cego são a única estratégia efetiva de determinar se um fator influencia nas medidas. Procedimentos outros, como estudos observacionais, não permitem avaliar causa. Esses permitem apenas avaliar associação. Por que eu faço, então, o teste de hipótese? Se eu não consigo falar de causalidade, o que eu quero saber é causalidade, o ponto está aqui, né? Causalidade implica associação. Se existe uma relação de causa, a gente espera ver a associação. Causalidade implica associação. O problema é que o oposto que não é válido, né? A associação não implica causalidade. Às vezes pode ser um fator no meio ali que está influenciando, você não tem acesso, mas se existe uma relação de causa, você enxergaria, né? Então, não é a ferramenta perfeita, mas é a ferramenta que tem. Você usa teste de hipótese, junto com teoria, junto com desenhos experimentais que permitem avaliar causalidade, usa o teste de hipótese com cuidado, né? Porque ele funciona seguindo aquelas premissas, né? Você tem que definir a hipótese a priori, você não pode ficar fazendo pescaria de p-valor, né? Ter dados independentes, seguir as premissas de normalidade, não sei o que for, para conseguir responder se essa associação de fato existe. E depois, com teoria, manipulação experimental e tendo encontrado uma associação, você pode defender que existe causalidade ali ou não. E geralmente isso é colocado dentro desses termos, né? Isso aí é correlação ou causalidade. E não é correlação só, né? Correlação é um tipo de estatística que a gente faz, né? Que é o que a gente vai começar a falar agora. Mas todos esses, né? Teste T é uma medida de associação, a nova medida de associação, a regressão, todos avaliam sempre a associação. Correlação é só mais um teste que avalia a associação. Só colocando que esse é o termo que geralmente se usa, e vamos falar um pouco do que é essa correlação. O cara que criou a correlação foi o Pearson. Ele é famoso pelo Pearson R, né, que é a correlação de Pearson. Fez muitas outras coisas, PCA, Q quadrado, né, a gente viu o Q quadrado, né, numa comparação da variância de uma amostra. A gente já viu esse cara também naquele dataset, né, de alturas de pais e filhos. E daí a gente pode botar essa ideia de causa e correlação dentro desse contexto, né? Então, é a altura do pai que causa a altura do filho. A lógica que está por trás é outra, né? Você
tem lá uma genética, o ambiente do pai, que define a altura do pai. Essa parte genética é passada para o filho, né? Assim como tem a parte genética da mãe, depois tem o ambiente em que esse filho se desenvolveu e tem outros fatores aí. Não é a altura do pai que causa a altura do filho. Você tem toda uma relação de causa por trás, que a gente já sabe por teoria, né? Então a gente já sabe que a altura do pai não causa a altura do filho. Pode usar regressão, pode usar correlação, os dados não se preocupam com isso. E a gente está olhando a associação no final, né? Entre a altura do pai e a altura do filho. O outro lado é a parte de correlação espúria, né? Então, se você fica fazendo pescaria, né? Então, bota um monte de dado aí e tenta correlacionar esse monte de dado com esse outro monte de dado. Uma hora você encontra alguma coisa, né? Então, aqui você põe lá, encontrou a correlação entre pessoas que se afogam na piscina e os filmes do Nicolas Cage. Olha essa daqui, né? Correlação entre temperatura global e número de piratas, né? Você vê que tem uma correlação negativa aqui, né? Que é totalmente espuro, né? Isso aqui é totalmente espuro. Essa aqui tem uma outra relação, uma estrutura lógica que está por trás ali também, né? Que no fundo são os anos, né? Quando você coloca os anos ali, os piratas foram desaparecendo ao longo dos anos, ao mesmo tempo que a gente está tendo aquecimento global. Ou seja, vai aparecer a associação, mas isso está associado a um aspecto temporal, né? Os dois têm uma variação associada ao tempo. Quando você coloca um contra o outro, você enxerga a correlação. Não tem causalidade alguma, né? É toda uma teoria por trás diferente. Essa aqui é a correlação de Pearson. Então vamos falar o que é a correlação de Pearson. Vamos esmiuçar a parte, a gente entender um pouco a lógica, o que se discute em função disso, quais são as pessoas que falam. E vamos lá, vamos trabalhar, vamos ver o que é a correlação de Pearson de fato mede. A correlação de Pearson, ela quantifica a associação linear entre duas variáveis. Então vamos pegar aqui um x que está associado com y, uma curva de regressão não linear ali, mostra uma associação muito forte de x com y, mas quando você tenta ajustar uma reta, você tem uma reta e não tem inclinação. Então, o x não está correlacionado com o y. Está associado, mas não está correlacionado. A correlação só serve para avaliar essa associação linear, né? Se não segue uma estrutura linear, pode ser que não dê nada, né? Então, aqui nesse caso, aqui não dá nada mesmo. Aqui é um caso que não tem associação mesmo e não deu correlação. Beleza. Aqui é um caso em que tem associação e, de novo, não deu correlação. A associação se dá pela variância, né? Quanto mais se aumenta o x, mais se aumenta a variância do y. Então, existe uma associação de x com y, na variância, no caso, mas não vai ter correlação, né? De novo, o que você está ajustando ali é uma reta sem inclinação. E aqui é uma reta inclinada, né? Aqui tem associação e tem correlação. Aqui são dois casos ali em que estaria usando adequadamente a correlação para conseguir enxergar a associação. É uma ferramenta que só serve para ver se tem associação linear. Aqui segue uma linha, mas não é inclinada. Aqui segue uma linha inclinada, vai dar correlação. Esses outros dois aqui, apesar de ter associação, não vai dar correlação. O que a gente espera quando a gente tem um x que é igualzinho ao y subindo, né? Você espera ter uma correlação positiva. O limite máximo é 1. Um x igual a y seria uma associação positiva. Por outro lado, você tem um x igual a menos y, você teria uma correlação negativa. O máximo correlacionado para relações positivas é 1, e o máximo correlacionado para relações negativas é menos 1. Então, se tem associação forte, ou ele vai dar 1, ou ele vai dar menos 1. E se você tem mais ruído, você tem um desvio padrão ali na sua reta, né? Você vai ter valores intermediários. E quando você está nesse aqui, que é a bola completa, né, que é só ruído gaussiano nas duas, tanto no x quanto no y, aí você não enxergaria correlação nenhuma, então é correlação zero. Então a ausência de correlação está aqui, né? Então você tem uma correlação positiva, que você vai vendo que vai diminuindo, até zerou, e começa a diminuir até que fica de novo menos 1. Se é x igual a y, ou se é x igual a um beta, ou um x igual a y com um fator de escalar, está escalando, o que você enxerga é sempre correlação 1. O único caso que não vai ter correlação é quando você tem inclinação zero. Então, sempre que os pontos caem todos em cima da reta, ou vai dar 1, ou vai dar menos 1. Só não vai dar nenhum desses valores quando for exatamente uma reta constante, né? Uma reta que não tem inclinação. Daí vai dar 0. E óbvio que a correlação também não vai conseguir pegar associações como essas daqui, né? Associações complicadas. Aqui eu botei um monte de formato complicado, todos eles simétricos, né? Uma reta aqui que tenta associar um x e um y, ela sempre fica sem inclinação. Então, num desses casos aqui, essa estatística, né, essa correlação de Pearson, seria capaz de detectar a associação. Então, não tem associação linear aqui. Esse é o ponto. A associação linear se enxerga nesses outros casos aqui e aqui não. Aqui no meio, nunca. Então, aqui eu vou pegar 4 casos em que todos eles têm correlação de 0,81. Aqui é o caso, exemplo de livro, né? Então, tem uma seção que é uma reta, com homogeneidade de variância, tudo bonitinho, do jeito que a gente esperaria para uma regressão, né? Que funciona perfeito para pegar a associação linear entre o nosso x e o nosso y. A gente consegue um coeficiente de associação linear, né? Um coeficiente de correlação de Pearson de 0,81. Esse mesmo coeficiente a gente enxerga quando você tem uma relação outra.
Então aqui você tem residuais todos negativos, residuais todos positivos, residuais todos negativos de novo. Então aqui é um caso que a gente não poderia fazer uma regressão, né? E você vê que a correlação pode fazer, né? Pode fazer, só que ela só está medindo a parte linear dessa associação. É uma associação muito mais forte, que segue uma dinâmica um pouquinho diferente, mas a gente vai colocar o 0,81. A gente não vai conseguir pegar essa associação mais complicada, né? Formatos mais complicados. Só serve para pegar a associação linear mesmo. E a gente enxerga o 0,81 aqui também, né? Então tem todos os pontos numa reta, daí tem um outlier, né? Um ponto que caiu fora, sei lá, um erro de medida, sei lá o que aconteceu aqui, e dá o 0,81. Ou aqui, não tem associação nenhuma entre x e y, para quase todos os pontos. Tem um ponto que caiu para fora. Isso aqui também vai dar uma correlação alta. Todos esses casos daqui dá 0,81. Então você tem que olhar o dado bruto, né, no final. Os resíduos eles têm que ser homogeneamente colocados. Eles podem estar para cima e para baixo. Para falar que é linear, a relação é linear, você tem que ter pontos para cima e para baixo do seu modelo. Ou seja, você tem que ter resíduos positivos e negativos igualmente distribuídos ao longo dos níveis do seu X. Sempre tem que plotar o dado bruto para saber, putz, eu estou ajustando uma reta aqui, estou olhando como é que é a associação linear. Porque quando você fala 0,81, as pessoas imaginam que seja isso. Mas se você não mostrou o dado, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso. Só a medida de correlação é pouco informativa, né? Você tem que mostrar um pouco mais, dependendo do que você está querendo afirmar. E como é que a gente chega nesse valor de 0,81? O que é a correlação? Quando a gente fala correlação, só correlação, saiba que você está esperando a correlação de Pearson. Se eu te der mais nome, correlação de Spearman, correlação de Kendall, daí você fala, tá, é outra coisa. Mas se eu falo só correlação, o que as pessoas estão esperando é que seja a correlação de Pearson, que é a coisa mais comum que se usa aí. O que é a correlação entre x e y? Ela é o quê? É a covariância de x e y dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Covariância vocês nunca ouviram falar, provavelmente. Mas você já sabe o que é. Você sabe muito bem o que é a covariância de x em x. Covariância de x em x é a variância, tá? Ou seja, pegar cada pontinho seu, menos a média, eleva ao quadrado, soma e divide por menos 1. Isso aqui é a variância da amostra. A covariância da nossa amostra é, ao invés de colocar cada pontinho de x menos o x barra ao quadrado, a gente vai colocar cada x menos o x médio multiplicado pelo cada y pelo y médio. Tá? Então a gente pegou esse quadrado aqui e separou, né? Só que a gente está botando x e y. Tá? Isso é a covariância. Tá? Então agora a gente já sabe o que vai em cima, que é essa covariância de x e y, dividido pelo desvio padrão de x vezes o desvio padrão de y. Dividido por essa multiplicação aqui. A gente pode expandir isso, né? Então, colocamos aqui a covariância, que é o que está aqui. Podemos botar também, então, aqui o desvio padrão do x, desvio padrão do y, e depois você consegue simplificar, né? Você tem um raiz de menos 1 aqui, um raiz de menos 1 aqui, que você multiplica os dois. Você pode cortar com n menos 1 que está ali. Ou seja, a gente consegue simplificar essa fórmula para isso aqui. Somatório dos resíduos do x com os resíduos do y, dividido pelo somatório dos resíduos quadráticos do x vezes os resíduos quadráticos do y. Então, essa aqui é a formulinha da correlação. Geralmente se usa ρ, né, essa letra grega ρ, ou R maiúsculo ou R minúsculo, esses são símbolos que geralmente se usa para correlação. E vamos pegar um exemplinho aqui. Esses são os valores de x, esses são os valores de y. O que era 10, 20, 30, 40, 50, fica aqui o 20, 40, 60, 80. O y multiplica por 2 e chega no x. Exceto pelo último elemento, né, que está fora dessa relação. Então você vê todos os elementos ali, seguindo a reta com inclinação meio, né? Mas daí tem aquele pontinho, e daí a gente aplica a correlação ali. Para aplicar a correlação você precisa do quê? Dos valores brutos que a gente já tem e das médias. A média do x, né, o x barra, que deu 60 aqui. Uma vez que você tem essa média, você pode calcular os resíduos ali, né? O x menos o x barra. O 20 menos o 60 dá menos 40. 40 menos 60 dá menos 20. E assim por diante, né? E daí temos o y bar, que é a mesma coisa para o y, né? Então, tira a média, subtrai cada pontinho do y barra, tá? E temos lá, tá? Então, a gente resolveu esse pedaço. Agora tem que multiplicar um pelo outro, né? Ponto a ponto aqui. Tanto que chama de dot product, né? Então, menos 40 vezes o 25, soma com menos 20 vezes o menos 15, multiplicando ponto a ponto e somando. A soma, então, do nosso numerador deu 2.000. Tá? Vamos fazer agora para o denominador. Levar os resíduos ao quadrado, depois somar. E depois tirar a raiz. Então, pega cada um dos pontinhos, eleva ao quadrado, soma tudo, né? Então, tem sempre um maisinho ali, e depois tira a raiz quadrada. E isso aqui você multiplica pela mesma coisa que você fez para o y. E chegou lá no 2.600 e tanto. O último passo é chegar no coeficiente de correlação, né? De Pearson, que é o ρ ali, que é pegar o numerador dividido pelo denominador. E deu lá 0,75. Isso aqui é feito na mão, mas a gente poderia usar lá a função core, né? Core de correlação do R. Então você só coloca lá core xy, ele já te dá o valor que seria esperado, tá? O 0,75.
Então, a medida de associação linear aqui é de 0,75 positivo. Temos lá o nosso rho observado, né? Vamos fazer inferência a partir disso, né? Então, qual que é a incerteza dessa estatística? Qual que é a incerteza desse rho observado? Qual que é a chance de encontrar esse rho pelo acaso? A gente já tem chaves mestres para isso. Eu só quero saber qual que é o range em que aquela coisa varia. O bootstrap é exatamente isso. Você mantém a relação, você amostra a sua amostra com reposição. Tem o rho observado, e agora eu vou construir um rho bootstrap. Eu vou colocar isso tudo num vetor, vou rodar 10.000 aleatorizações, aí 10.000 bootstraps. Em cada bootstrap que eu vou fazer, eu vou selecionar posições. Eu tenho a posição 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu vou pegar das posições de 1 a 6, seleciona o quê? 6 com reposição. Esse aqui vai ser um vetor, que vai lá 1, 5, 6, 1, tá? Né? Vai dar números de 1 a 6 aleatorizados ali com reposição. Né? E depois eu faço o quê? A correlação do X naquelas posições com o Y naquelas posições também. Ou seja, estou mantendo a associação, eu só estou fazendo essa aleatorização com ruído ali, né? Então, vou chegar numa correlação que vai tender a ficar perto daquilo, né? Mas vai ter uma incerteza associada. Depois eu só computo, qual é o intervalo de confiança. O intervalo de confiança é 95% daquele rho bootstrap. Usando essa ferramenta, e vai incluir o meu rho populacional em 95% das vezes, né? Isso aqui que eu encontro, ele já é uma distribuição toda troncha, e gera um bootstrap todo troncho também, né? E aqui teria que usar esses métodos de bootstrap mesmo, para conseguir fazer uma avaliação dessa correlação. E daí temos o quê? Uma densidade, que tem bastante ponto lá no ponto 75, tem um monte de ponto no 1, que é toda vez que ele não seleciona ele dá correlação 1, né? Que dá porque todos esses outros pontos aqui são todos coladinhos um no outro, colado numa reta. Aqui deu tudo 1, todos esses casos em que não incluiu esse daqui, dá 1, mas quando inclui, ele cai dentro dessa outra distribuição. Então, você tem essa distribuição bimodal aqui, né? Você pode olhar aqui, qual que é o intervalo de confiança 95%? Do quantio 2,5, menos 0,13, até 1. Então, esse é o meu intervalo de confiança. O meu intervalo de confiança é super largo, né? Então, eu tenho pouco ponto, eu tenho uma distribuição bootstrap larga. E estamos aqui com o nosso intervalo de confiança. E como é que faz para encontrar ao acaso? Vai usar a permutação, que faz o quê? Mantém os mesmos valores de x e os mesmos valores de y, mas o que você faz é embaralhar, quebrar a relação. Então, você não tem mais os parezinhos montadinhos de x e y, né? Então, para fazer uma permutação, aqui eu defini um vetor ρ, onde eu vou colocar os meus ρs de permutação, vou rodar minhas 10.000 permutações, em cada uma delas eu vou embaralhar um deles. Então, eu vou fazer aqui o x permutado, poderia embaralhar qualquer um. Tá? Vou embaralhar o x. Amostra o meu x com o tamanho do meu x sem reposição. Esse é o meu x permutado. E depois só faço a correlação entre o x permutado e o y. Esse aqui eu espero que dê zero. Eu quebrei a associação, eu espero encontrar uma correlação média de zero. Tá? Então eu consigo definir o intervalo em que aceita H0, né? Que é o quantio 2,5 até 97,5 do meu ρ permutado. Esse vai ser o intervalo que eu aceito a minha hipótese nula, né? Então eu vou ter uma distribuição ali, eu não sei qual que é o formato dela. Eu só vejo onde caiu, né? O meu ρ observado, né? Se ele caiu dentro desse intervalo de aceitação de H0, eu aceito H0, né? Então eu falo, isso aí poderia ser encontrado pelo acaso. Ou eu posso fazer essa conta pelo p-valor, né? Procurando no ρ permutado quando que deu maior ou igual à correlação que de fato tinha naquele dado, né? Então o meu ρ observado aqui é a mesma coisa que botar o 0,75 aqui. Vai dar um monte de true ou false, tira a média de true ou false é a mesma coisa que média de 0 e 1, né? E depois multiplica por 2, porque é um teste bicaudal. Aqui seria a distribuição então, dos ρs permutados, centrada no zero, como a gente falou. Então, esse intervalo de que aceita está aqui. Então, vai do menos 0,8 até o 0,8. No nosso caso, deu 0,75, ou seja, a gente vai ter que aceitar a hipótese nula. Isso aí poderia ter sido encontrado pelo acaso, esses 6 pontinhos aí. Pode colocar o p-valor dessa forma aqui, que deu 0,9, né? Então, está acima do alfa padrão de 5%. Aceitamos a hipótese nula, né? Essa associação linear encontrada aí poderia ser encontrada com bastante chance, pelo puro acaso. Então, beleza, temos aqui, então, os nossos métodos para fazer o bootstrap, né? E permutação. É assim que a gente computa isso aqui, que vai funcionar sempre. Mas você pode fazer a inferência pela função nativa. Aqui, nesse caso, vai dar chabu. A gente já viu como é que é o formato dessas distribuições, né? Vai dar chabu, mas você pode fazer. Eu recomendo sempre usar isso aqui, tá? Daí você não tem que tomar cuidado com premissa, você não tem uma premissa, né? Para fazer uma correlação é um índice que você faz. Mas se você quiser fazer um teste de hipótese com correlação, você tem que seguir as mesmas premissas de uma regressão linear. Tem que seguir uma relação linear, tem que ter homogeneidade de variância, tem que ter independência, tem que ter todas aquelas coisas. Aqui não tem as premissas, mas só para mostrar, só para ilustrar. Você tem um p-valor aqui, que é o p-valor, seria o p-valor da permutação, e você tem o intervalo de confiança. Ele não botou 1, né? Meio vacilo ali, porque aqui tem uma particularidade na nossa amostra, que faz ficar com aquele monte de 1 ali. Ele não considera, ele nem pensa que tem esses problemas, né? Quando você
joga core teste lá, ele só está fazendo um teste para correlação, né? Então, o core era para fazer só a correlação mesmo. Mas você pode fazer o core.teste e faz o teste dessa correlação. Então, definindo o intervalo de confiança e definindo o p-valor de que isso aconteceu pelo acaso completo. Entendemos o que é esse índice, como faz a conta, como é que faz teste de hipótese com ele, e vamos usar isso agora, né? Vamos pegar aquele mesmo dataset do Pearson, né? Aquelas várias alturas de pais e filhos pareados, né? E vamos rodar lá a correlação. Tá? Então, a gente tem a correlação aqui de altura deu positiva com 0,5. Esse aqui é a altura do pai e do filho em polegadas. Aí minha pergunta, se eu transformar isso aqui para centímetro, o que vai acontecer? A altura do pai e a altura do filho, agora eu multipliquei por 2, que eram em polegadas, eu multipliquei por 2,54. Será que vai mudar o valor de correlação? Não, não vai, né? A gente só está escalando. A gente só está escalando um e o outro. Né? A gente poderia até transformar um deles só. Né? Pegar só a altura do filho e transformar em polegadas e depois olhar a altura do pai, mantendo centímetros, né? Ou o contrário, mas enfim, dá tudo na mesma. A medida de correlação, ela é cega e não é influenciada pela escala do teu dado. Então, você pode medir seu dado do jeito que você quiser. Pode medir em centímetro, pode medir em metro, pode medir em tamanho do pé do rei, dá tudo a mesma coisa. A medida de correlação, ela não é dependente de escala. E você pode fazer de qualquer escala com qualquer escala. É dimensional. E isso tem a ver com o jeito que essa coisa é computada, né? Você pega essa covariância, que ela é dependente da escala, e divide pela variância. O desvio padrão do x e do y. Você dividiu pela variância. Você teve um corta-corta aqui na parte de escala. E é por isso que funciona sempre. E dá sempre o mesmo valor. Tá? Se você quisesse medir covariância, aí você teria que tomar cuidado. Né? Dependendo da escala, você vai ter uma covariância diferente. Né? Mas correlação, ela já é normalizada pela variância do dado. Ou seja, tirou fora a escala. E beleza, vamos de novo continuando nessa mesma coisa, só mexer o slide. A gente tem aqui a altura do pai e do filho em centímetro, que a correlação deu 0,5. E eu poderia fazer agora eu poderia só para mostrar a relação entre correlação e regressão linear simples, né? Correlação é sempre entre dois fatores, né? Então, a regressão associada a essa também é a regressão linear simples, né? Então, você tem que colocar só esses dois fatores também, não pode botar, só pode ter um x e um y aqui. Aqui eu coloquei a altura do filho sendo descrita pela do pai. Mas são sempre um x e um y, né? Correlação de Pearson e regressão linear simples. Essas são as pareadas aqui. Uma que é associada à outra. Tinha dado aquele 0,5, daí tem um intercepto e um beta ali, né? Associados a esse valor de correlação. E o que é interessante aqui é esse valor aqui, o R quadrado. O R quadrado deu 0,25. O R, né, que é o ρ, ele deu 0,50. E o R quadrado deu 0,25. E não é por acaso, não. O R quadrado, ele tem esse nome porque ele é o R elevado ao quadrado. Tá? É bobo até, né? Mas você pega esse 0,50 que foi colocado ali, eleva ao quadrado, você chega no R quadrado da regressão, da soma dos quadrados que o modelo consegue explicar, dividido pelo total. Só mostrando que essas coisas são associadas ali. Né? São irmãozinhos mesmo, né? A correlação e a regressão linear simples são essencialmente o mesmo teste também. E você consegue ver essa associação aqui pelo R e pelo R quadrado. Então é isso. A regressão linear de Pearson, então, quantifica a associação linear, valores entre mais 1 e menos 1. Quando dá uma bola, quando dá uma constante, não vai conseguir pegar a associação linear, dá zero. É isso que tinha para hoje. Eu só queria mostrar rapidinho o código. Eu fiz um código aqui que faz aquela primeira parte, a nova regressão GLM, né, todo aquele caminho que a gente fez na aula, e depois um outro código aqui que é para fazendo as continhas na mão, da correlação e tal. É a mesma coisa que os slides, né? Então é um bom jeito de sacar como fazer essas contas e de aprender R, né? Então vamos lá. Vamos gerar o nosso dataset de perda de peso. Tá? Então, temos o nosso dado, tá? Indivíduo, perda, exercício, dieta. E agora a gente vai fazer o quê? O objeto de ANOVA, né? Então, a gente vai colocar perda pelo modelo, né? A gente está colocando aquele jeito rapidinho de falar que tem todos os fatores, que é a interação. Tá? Aí tem uma OVFIT ali. Tem o nosso objeto ali, a OVFIT, que eu cliquei aqui 2 vezes. E daí tem lá os coeficientes, só para mostrar que tem os coeficientes, né? Tá lá. Então, quando a gente fez uma nova, ele está ajustando coeficientes. Só que não é isso que ele solta no final. O que ele solta são aquela tabela de fatores, né? Então, o fator dieta, o fator exercício, o dieta-exercício, o F e o P. Beleza. E a gente poderia acessar esses coeficientes por aqui, né? Colocando, quando você vai aqui, a nova, clica em coeficientes, clica nos coeficientes, você já tem acesso a eles aqui, ó. Você pode copiar esse track para cá, né? Coeficientes, daí você tem acesso aos coeficientes nas posições. Você pode caçar, né? Já que ele é um vetor, né? Você poderia pegar aqui ainda, ó, o intercepto. Você pegar esse código todo,
jogo aqui. Ele vai te dar o do intercepto. Ou da interação, não sei o que. Você dá um Ctrl+C ali e Ctrl+V ali embaixo. Você já chega no valor, né? Ou você pode trabalhar como um vetor mesmo. Né? Isso aqui é um vetor. Né? Você pode pegar a posição 1, pode pegar a posição 2, pode pegar a posição 2 até 5. Isso aqui é um vetor normal. Beleza, essa é a primeira parte. Segunda parte, você criou o dataset, fez uma nova de 2 vias e olhou os coeficientes. Agora a parte de montar o modelo, né? A gente falou que vai pegar os coeficientes que já estão aqui. Então temos lá o intercepto, que é o jeito que a gente começa o nosso modelo, né? Então só colocou 1.7 para todos os pontos, né? Então o nosso modelo, por enquanto, é tudo 1.7, né? Depois a gente procura quando que deu dieta igual a não, né? Então tem uns true e tem uns falsos no meio aí. Né? Então, me procura todas as vezes em que, naquela posição que estava VDX, daí você faz o quê? Pega o que já estava lá, que é esse ponto 7, e subtrai ponto 4. Né? Ou seja, agora o nosso modelo está tudo com ponto 3, nessas posições sem dieta. Né? Então, agora a gente tem 1.3 e 1.7. Esse é o nosso modelo dos nossos dados. Vamos fazer agora a dieta vegetariana, somou 3. Então, o nosso modelo agora vai ter 1.3, 1.7 e 4.7. Tá, o modelo está começando a pegar cara já, né? Agora vamos colocar as coisas de exercício. Tá, então aqui tem o nosso modelo, colocando o intercepto, o fator dieta e o fator exercício. O que é o esperado pelo modelinho, né? Por último, a gente bota as interações, né? Não tem dieta e fez exercício, né? Então, daí tem uns pedacinhos ali, uns pedaços de true. Só aquele pedacinho ali que deu true. Você vai complementando cada um dos trechos. E daí temos o nosso modelo no final, né? Com cada uma das médias dos grupos. No final, esse, como a gente fez o modelo completo aqui, né? Com os fatores individualizados, depois com as interações, o que a gente faz é produzir um modelo que tem tudo. Eu vou rodar isso aqui de novo só para garantir que eu não fiz bobagem. E agora eu vou plotar esses dados. Vou plotar primeiro os fatores pela perda, ou seja, vou plotar o dado bruto. Eu vou criar um vetorzinho aqui que que me fala 60 números vindo de uma distribuição uniforme, com média 0, e que tem que vai de menos 5 a mais 5. Né? Esse plot noise ele tem valores de menos 5 a mais 5 igualmente distribuídos. E agora eu vou usar esse plot noise só para usar nos meus plots mesmo. Plot das pessoas que não fizeram dieta, na posição X que não fizeram dieta, tempo de exercício, não fez dieta, tá? O tempo de exercício que não fez dieta associado ao ruído. Então eu vou plotar isso agora. Tem lá os meus pontinhos. Eu ponho agora o eixo X. 0, 30 e 60. Então, aqui são as pessoas que não fizeram dieta. Tá? Que eu desenhei em preto. Agora eu vou fazer as pessoas que fizeram aquela dieta vermelha e que fizeram a dieta verde. O dado bruto, né? Então, os dados brutos. E agora eu vou fazer um outro gráfico que é parecido com esse, só que ao invés de colocar lá a perda, o dado, eu vou botar o modelo. Retinhas ali que são as nossas médias. Antes eu tinha colocado o dado, depois eu coloquei o modelo, e agora eu vou botar o quê? O dado menos o modelo. Então, esse aqui vai ser só o residual mesmo. Os resíduos, né? Todo mundo centradinho em 0. Beleza. E agora a gente pode rodar pegar o perda menos modelo, né, que é esses resíduos, pode fazer o Shapiro, a gente viu que não tinha passado mesmo, pode fazer o histograma de todos aqueles pontos, colocando uma distribuição normal, com média 0, e com desvio padrão, que é o mesmo desvio padrão dos dados, né, só para mostrar que não adere mesmo, nossa distribuição normal, com média 0, e desvio padrão, que é a perda do modelo, e ver que não encaixa. É a vida, é tudo bem. Porque não é tão crítico, né? Essa premissa não é tão fundamental. Depois procura o quê? Homogeneidade e variância. Aí, a homogeneidade e variância, você não pode usar isso aqui, ó. Eu quero fazer o Bartlett Test, tá aqui o Bartlett Test, eu dou um F1 nele, né? Bartlett Test of Homogeneity of Variance. Se eu tento botar isso aqui, ele fala, não, tem um erro, a fórmula tem que ser no formato resposta predita pelo grupo. Não pode ter 2 aqui. Tem que ser um negócio que junta, né? Tem essa função paste 0 que junta, né? Então, aqui tinha lá o só dieta, isso aqui vai funcionar, né? Isso aqui vai funcionar e passou no teste de homogeneidade e variância, pelo valor baixinho. Podia fazer a mesma coisa para exercício, também funciona. Mas agora eu queria fazer um grupo que tem os dois, então eu passo de 0, né? Paste 0. E daí ele mistura os dois, vegetariano e exercício, dieta e exercício, tudo junto. E a gente pode fazer para cada um dos grupinhos mesmo. E de novo passou no teste de homogeneidade e variância, perfeito. Pode fazer os histogramas agora, os 3 histogramas sobrepostos.
né? E fazer as distribuições normais, que teoricamente aderem melhor a ele. Você vê que nenhuma adere direito, mas todas elas têm a mesma igualdade de variância, pelo menos. Beleza. Vamos lá agora, aquela história da navalha de Ockham, né? Tesoura de Ockham, né? A busca pelo modelo mais simples. E eu tinha rodado uma nova, mas a nova não solta o R quadrado, né? Mas o LM solta. Então usa o LM. Tem lá o R quadrado. Né? A gente poderia usar esse outro aqui que dá um R quadrado. Então um deu 0,44, outro 0,446. Né? Ou seja, vamos ficar com o mais simples, né? Tá? E eu posso construir o modelo agora. O modelo simplificado. Eu tenho os meus betas do modelo simples, né? Esse aqui é o meu modelo simples, né? Perda e dieta. Exercício, sem interação. Eu vou ter os betas, e esses betas são os que eu vou construir no meu modelo agora. O meu intercepto é 2,41. Joguei para lá. Então, esse vai ser o meu intercepto, do jeito que eu vou começar meu modelo. Tá. Depois eu vou colocar o quê? O menos 1,5, que está associado a não dieta. Tá. Então, procuro onde não tem dieta e subtrai 1,5. E assim por diante, né? Então, a mesma coisa. Só que agora você vai estar vendo que não tem interação, né? Só tem tem a parte de definir intercepto, definir os valores iniciais, os valores do fator dieta e os valores do fator exercício, isolado. Não tem interação. Né? Antes tinha interação, né? Tinha aquele pedaço do... Tinha aqui, ó, esse pedaço aqui era tudo de interação. Procurava tanto na dieta quanto no exercício ao mesmo tempo. A gente não está botando isso no modelo. E você vê que os betas são outros também, né? Quando você tem menos fatores, quando você tem outros fatores, os seus betas vão ser outros. Me perdi no meu código. Busca do modelo mais simples. Tá? Então, construímos um modelo mais simples. E tá lá o nosso modelinho. A gente pode até usar aquela parte de cima, né? Para plotar. Tá? Então, esse aqui era o dado bruto. Agora a gente tem os fatores, né? Os fatores são diferentes, né? Os fatores agora são sem interação, né? Daí esse outro gráfico. E os resíduos, dá para contar de novo também os resíduos, a partir disso. O mesmo código, né? Só trocou os valores que estão no modelo, né? O código continua valendo igual. Isso aqui tudo para falar o quê? Que o R quadrado é uma coisa útil, o R quadrado ajustado principalmente para fazer comparação de modelo. E daí minha pergunta, como é que a gente chega nesses valores, né? Como faz para computar? Eu só preciso de duas coisas. O dado bruto, eu vou chamar de Y, então aqui é 180 pessoas do nosso experimentinho, né? Então o dado bruto e o Y chapéu, que é o nosso modelo, né? A gente rodou esse modelo aqui. Deixa eu rodar de novo, que eu garanto que não vai ter chabu. Então eu só preciso da perda e do modelo. Do valor bruto e do modelo do dado. Quando eu tenho essas duas coisas, eu consigo computar todos os elementos que são importantes depois. Que é o que? O N, né? Então a gente tem 180 pessoas. A média, os Y, né? Então, a média do que está sendo previsto, né? Você vê que eu não coloco o X, né? Na hora de fazer isso aqui, eu já tenho o modelo pronto. Meu X já está no modelo. Então, eu só uso o Y mesmo. E daí a variância explicada. A soma dos quadrados explicada. Não é variância, né? Porque não tem o denominador aqui. A gente está pegando o modelo e subtraindo da média, né? Era isso que a gente tinha feito lá na nova, 1000 vezes, né? Para cada ponto, eleva o quadrado e soma. Essa é a soma dos quadrados explicada. Aí a parte não explicada. E cada um dos pontos, menos a média, que é o residual, né? Residual ao quadrado, soma. Resíduos elevado ao quadrado, somados. Soma dos resíduos quadráticos. A gente tinha no SS explicado 1.800, o não explicado, o 1.500 e tanto. E o total é só pegar cada valor em relação à média, né? Isso aqui é a soma dos quadrados padrão, né? Em relação à média global. Né? Média do pool. Estamos lá no nosso S total. E sabe que essas coisas são associadas, né? O SS explicado somado com o SS não explicado tem que dar o SS total. Vamos ver se deu. O SS total está aqui, né? Deu bonitinho. A soma do explicado e não explicado dá igual ao total. Erro aqui na terceira casa decimal, coisa de aproximação. Beleza. Então temos os elementos que a gente precisa. Daí calcular o R quadrado, o que é? Pegar o que é explicado e dividir pelo total. Então a gente pode fazer desse jeito aqui. E chegou no R quadrado, que é aquele 0,55, que é o que a gente já tinha lá, né? E a gente poderia fazer essa conta direta, que também dá 0,55. Ou poderia fazer daquele outro jeito, que eu coloquei a fórmula nos slides, né? Variância não explicada, dividido pelo total. Isso aqui é o complementar, né? Tem que fazer 1 menos. E daí tem aí o nosso ponto 55, é tudo a mesma coisa, né? Isso aqui é o R quadrado, padrão. Agora vamos fazer o R quadrado ajustado, né? A gente tem 5 parâmetros, a gente tem 5 betas, né? O intercepto, é aquele... Olha lá no modelo, a gente consegue contar o número de betas que tem. São 5 betas, né? 5 parâmetros. E daí é só colocar a soma dos quadrados não explicada, dividido pelo N,
menos o número dos parâmetros. Então, temos lá 1.500, divide pelo quê? 70 menos 5, divide por 75, 1.513 dividido por 175, deu 8. 8 dividido pelo som do quadrado, dividido pelo n menos 1. Então, um dava 8, o outro dá 18. Tá? Então, isso aqui deu 0,45. É só pegar um menos. 0,45, 1 menos 0,45 dá 0,54. Que é o que a gente... Então, era o que a gente tinha conseguido no modelo, né? Quando a gente tinha rodado o modelo LM aqui, né? Então, modelo, perda, aproximado por dieta mais exercício. Você tem o R quadrado e o R quadrado ajustado. Tem os mesmos valores lá. Só mostrando como faz para computar essas coisas. Tá, daí eu queria outro exemplo, né? De colocar o comprimento de unha, o FMB, né? Bobagem, né? Botando bobagem no modelo. A gente acabou chegando num vetor de dados que tem mais fatores do que tem bicharada lá, né? Tem lá o indivíduo, a perda, o exercício, dieta. Depois a gente botou esses outros dois ali, né? Comprimento da unha e se assiste filme B ou não. Fizemos a nova. A gente viu que tem lá efeitos de dieta, tem efeitos de exercício. Tem aqueles efeitos puros lá, né? Os falsos positivos. Ó, nenhum dos betas... Oh, nossa, que imensa essa tabela. Não consigo. Não consigo ver. Se eu fizer assim, não vai dar. Eu não vou conseguir rodar isso aqui. Não vou conseguir mostrar. Tem muita porcaria. Tá. Mas dá para ver aqui que eu tenho ajustados os estimados do beta, né? Mas o p-valor eram todos acima de 5%. Não deu nada significante. Você bota um modelo gigante, você não consegue ajustar beta aqui. Você acha que não tem nada no teu dado. Tá? Então tem que simplificar, senão você não enxerga nada ajustando o modelo linear. Vamos tirar as porcarias, então. É aquela estratégia que eu tinha falado, né? De olhar um a um, então você consegue aqui. Então aqui é só para dieta, tem um pouquinho de R quadrado. Só exercício, tem um pouquinho de R quadrado também. Ó, os dois juntos já somou os 54. Da unha não explica nada, de filme B não explica quase nada, e daí a gente vai caçando até chegar num modelo que presta, né? Então, esse aqui, já tirando o comprimento da unha, esse filme B, botando só a soma, tá? Daí a gente acaba com o modelo que presta, né? Que é esse daqui, né? Esse aqui é o modelo que presta. Vamos trabalhar com ele, e daí os betas estão lá, bonitões, né? Com p-valor baixinho. Tirando o lixo, você consegue enxergar que os betas não são zero, né? Que os betas são diferentes de zero. E matou aquela primeira parte da aula de revisar GLM. Vamos para a parte de correlação agora. Então, aquele x, aquele y, tira a média e plota o xy. Por que eu estou tirando a média? Não precisa tirar a média. Bobagem. Então, temos ali, para fazer na mão, né? Então, tem que subtrair cada valor de x da média. Se tira a média de cada valor de x, na verdade. Então, temos o x, temos a média e temos a subtração deles. E uma coisa para o y, e calculo o ρ, né, que é o numerador da covariância dividido pelo numerador da multiplicação dos desvios padrões. Né? Multiplicar isso aqui por isso aqui e depois tirar a raiz da soma dos residuais quadráticos do x e a raiz da soma dos residuais quadráticos do y. E temos o nosso ρ. E, fazendo pela função nativa, chega no mesmo valor, né? Então, vamos lá. Deu lá o 0,75, só mostrando que exatamente isso que é feito. Queremos saber a certeza disso, desse ρ, então faz o bootstrap. Temos o histograma, o intervalo de confiança desse ρ, né? Permutação, a gente quebra a relação e compara com... Então, para conseguir ver se o H0 de não ter que é puramente o caso que tem influência no fenômeno, né? Então, esse aqui é o intervalo em que aceita. O p-valor observado foi 0,09, ou seja, caiu aqui dentro, né? Então, dá para ver que caiu aqui dentro. O nosso ρ, que era observado, que era de 0,75, caiu dentro da área de aceitação de H0, o que é equivalente a falar que o p-valor deu acima do alfa, né? Então, dá para ver, né, que em parte de inferência se resolve muito só com permutação e bootstrap, né? E aqui, o teste usando a função nativa do R, core test, ele usa T, então ele está assumindo normalidade, ele está assumindo um monte de coisa aí, dá um intervalo de confiança e dá um p-valor.
E depois o último, aquele pedacinho da análise dos pais e filhos, né? Só pega os dados dos pais e dos filhos, os 1.078 pontos, pega a altura do pai, a altura do filho. Aqui tá aquelas medidas em polegadas, né? Correlação, deu 0,5, para teste, é um p-valor baixinho, ou seja, não é acaso, tem associação aí, né? Você não sabe a causa, mas sabe que tem associação. A gente troca para centímetro, o gráfico continua o mesmo, né? Só mudou as escalas, né? A correlação continua igual, essa hipótese continua tudo igual, não mudou nada. Se a gente quisesse trocar só um, daria a mesma coisa, né? Só o pai virou centímetro, o filho continua em polegada, dizendo que não importa. Está ali a associação. Depois aqui a parte do R quadrado, né? Fazendo associação de correlação com regressão. Correlação da altura do pai e do filho, eleva isso ao quadrado e dá o mesmo valor do R quadrado da regressão linear, né? Simples, sempre x e um y só, né? Vou botar isso aqui no código também, que é legal. Só dizendo de onde vem esses nomes, né? R quadrado, né? Não só à toa, né? Eles estão associados mesmo.